Esse trabalho tem por objetivo apresentar o tema êxtase. Ele foi feito por Douglas Abreu, Luana Ribeiro e Victor Tavares, com orientação da professora Bárbara Geraldino, núcleo 8. O que é êxtase? O êxtase, ou 3,4-metileno-dioxometanfetamina, é um derivado sintético da anfetamina que ganhou fama na década de 80 devido ao sensacionalismo com que alguns autores apregoaram seu uso terapêutico, o que inclusive se reflete nos seus nomes populares. Também é conhecido como XTC, E, Adam, MDM ou droga do amor. O êxtase poderia ser classificado como um psicoestimulante à semelhança da cocaína e das anfetaminas, tendo efeitos adversos agudos semelhantes a essas substâncias. Já na American Psychiatric Association, em 95, o êxtase foi agrupado como os alucinógenos, provavelmente devido ao potencial de ocasionar alucinações e flashbacks, se usada em doses extremamente altas. Como o êxtase é feito e qual a sua composição? Atualmente, a droga vendida pelo nome de êxtase contém uma ampla mistura de substâncias nocivas à saúde. Variam desde cocaína, heroína ou LSD. Há vários tipos de anfetaminas ou similares. Pode conter até veneno de rato, de barata e elementos utilizados como vermífugos veterinários. Para chamar a atenção dos clientes, aumentar a lucratividade e ganhar mais espaço no submundo do tráfico, o êxtase é comercializado com diversos nomes, cores, formatos e até logotipos engraçados. Mas na verdade, o usuário utiliza um produto sem ao menos saber o que está realmente consumindo. E essa forma de produção indiscriminada da droga acentua a gravidade do problema, pois torna a utilização do êxtase extremamente perigosa. A situação se complica ainda mais quando os usuários aumentam o consumo para tentar conseguir a mesma euforia alcançada em experiências anteriores. Porém, sem saber que estão utilizando uma combinação diferente de substâncias, eles não conseguem o efeito desejado, recorrem ao uso de outras drogas e mergulham no vício. E essa questão está se tornando cada vez mais abrangente e atinge pessoas de todas as classes sociais, gêneros e ideologias. Quais os tipos de êxtase mais comuns? Algumas variedades da droga de acordo com a sua característica funcional, formato ou indicação. Alien verde, golfinho azul, charada azul, charada verde, Shazam, F1, dólar e Calvin Klein. Alien verde. A pílula possui formato de cabeça de um alienígena, utilizada para dançar e aumentar a sudorese. Golfinho azul. Tem cor escura e é considerada a mais fraca. Causa um leve relaxamento mental e seu efeito dura em torno de 2 horas. Charada azul e charada verde, utilizadas para incrementar as relações sexuais, são muito amargas e deixam o corpo mole e sem controle dos reflexos. Shazam. Vem com um símbolo bem nítido do raio Shazam. Aumenta o pique para dançar, deixa a pessoa bastante eufórica e seus efeitos estimulantes são bem fortes. F1. Escura e tem a marca F1 gravada no centro da pílula. Mesmo ingerindo água, ela não é expelida pelo organismo. Dólar. É um tipo de bala que esfarela na boca. Seu efeito é passageiro, mas provoca a sensação de querer sempre mais. Calvin Klein. Vem com o famoso CK bem ao centro da bala. Garante bastante energia, excitação e alucinação por longo período. Como é usado o êxtase? O êxtase é consumido por via oral em comprimidos redondos de várias cores e tamanhos, em cápsulas gelatinosas contendo de 50 a 150 mg de substância ativa, ou em pó, misturado a suco de frutas. Alguns indivíduos já utilizaram a MDMA em pó por via intranasal. As preparações de rua são consideradas 90% puras. Algumas delas contêm também a MDMA, cafeína, LSD, anfetamina, metanfetamina, mistura de anfetaminas, paracetamol ou ketamina, que tem efeito alucinógeno, e ocasionalmente outras substâncias não identificadas. Portanto, como não existe controle de qualidade no mercado de drogas ilícitas, os consumidores precisam ser informados deste risco adicional. É necessário esclarecimento das características das misturas de êxtase no Brasil, através de análises químicas sistemáticas, o que ainda não ocorre. Efeitos após o uso do êxtase. A MDMA atua no controle cerebral de 2 importantes hormônios
com função de neurotransmissores, a dopamina, que regula as dores, e a serotonina, relacionadas às sensações de amor. A combinação dessas substâncias provoca muita agitação, mas deixa a pessoa mais sociável e alegre. Os efeitos da droga são muito semelhantes às substâncias consideradas estimulantes naturais do sistema nervoso central, porém são muito acentuadas e de curta duração. Ao consumir o MDMA, a pessoa sente uma euforia surreal, um misto de agitação que pode causar confusão mental e alterar a percepção da realidade. Como toda droga, o efeito do êxtase pode ter estímulos diferentes e provocar reações específicas conforme o estado emocional do indivíduo. Alguns podem perceber mudanças no ritmo corporal, experimentar efeitos perturbadores e ter alucinações. Por outro lado, algumas pessoas relatam como efeito mais marcante a facilidade de comunicação e a melhora na interação pessoal. A droga motiva as expressões corporais, aumenta a percepção musical e acentua a visão das cores, como se elas se tornassem mais vivas e brilhantes. E quais os prejuízos que o êxtase pode causar ao organismo? Os prejuízos à saúde causados pela dependência química é uma das questões que mais desafiam a saúde pública. Alguns danos podem ser percebidos de imediato, enquanto que outros surgem a longo prazo. Complicações físicas. Dentre os efeitos colaterais físicos resultantes do consumo da droga, destacam-se o aumento da rigidez muscular, complicações da atividade motora dos membros superiores e inferiores, passar muitas horas dançando ou realizar grande esforço físico provoca o aumento da temperatura corporal. Sob o efeito da droga, a pessoa não percebe essas alterações e fica exposta a grandes riscos. O quadro pode progredir para desmaios, ataque cardíaco e óbito. Também é comum surgirem dores lombares, náuseas, vômitos, cefaleia, redução do apetite e visão turva. A agitação também causa insônia, grande oscilação dos batimentos cardíacos e alterações respiratórias. O uso dessa droga também compromete as funções hepáticas, deixa o fígado amolecido pelo grau de toxicidade, que pode evoluir para uma hepatite fulminante. A gravidade das lesões exige a necessidade de transplante de fígado e pode causar a morte. Uma das complicações consideradas até curiosa é a possibilidade de intoxicação por água. A elevação da temperatura corporal causa a sensação de boca seca e exige grande ingestão de água. Porém, de forma excessiva, a água pode ficar retida no organismo porque o êxtase acentua a ação dos hormônios antidiuréticos e impede a eliminação dos líquidos do corpo. Ou seja, a pessoa ingere muita água, mas não consegue urinar. Desse modo, até a ingestão descontrolada de água pode ser fatal. O aumento do volume de água provoca hipertensão arterial, sobrecarrega o coração, força o trabalho dos pulmões e pode causar infarto. Desordens mentais. Nos dias sucessivos ao uso do MDMA, o indivíduo pode entrar em crise depressiva, ter dificuldade de memória, de concentração, ter sensações contínuas de fadiga mental e física. Os picos de ansiedade podem evoluir para crises de pânico e, em breves, episódios de psicose. Em longo prazo, o uso do êxtase resulta em sérios danos à saúde, a ocorrência de lesões irreversíveis nas células nervosas devido à liberação forçada dos hormônios serotonina e dopamina. Como consequência das lesões neuronais, há manifestação de perturbações mentais, comportamentais e limitação nas funções visuais e na fala. Tais sintomas são considerados um gatilho para a depressão profunda. Constantes crises de pânico podem provocar a morte súbita por colapso cardiorrespiratório. Risco de dependência. Já há 10 anos se reconhece o êxtase como uma droga que, em caso de uso diário por um tempo prolongado, de doses elevadas, poderia produzir algum grau de dependência psicológica. No entanto, a dependência fisiológica não é amplamente reconhecida porque ainda não existem relatos de craving, necessidade ou compulsão, vício ou síndrome da retirada. Com base nos critérios diagnósticos para a dependência de substâncias, deve-se considerar que o êxtase também produz dependência fisiológica segundo a American Psychiatric Association, em 95, já que preenche 4 critérios diagnósticos. Induz tolerância, é usado em doses maiores do que o planejado, é usado apesar de se ter conhecimento dos efeitos adversos, produz ressaca após o uso caracterizada por insônia e cansaço. Existem dados que sugerem que o uso repetido do êxtase esteja associado à tolerância ou dependência, e alguns indivíduos que usam subsequentes quantidades maiores do êxtase para reforçar os efeitos psicoativos. Também existe dificuldade para caracterizar a tolerância, já que esta pode ocorrer para os efeitos psicoativos desejados em maior grau que para os efeitos colaterais físicos, de modo que o uso de doses maiores torna-se menos agradável. Neste grupo de indivíduos, a MDMA não ocasionará dependência,
sendo raro o indivíduo com essas características que torna grandes quantidades da droga por longos períodos. Ainda é necessário definir quais os fatores sociais, genéticos, culturais, ambientais e hormonais envolvidos nessas diferenças individuais de efeitos a longo prazo. Tratamento para intoxicação aguda por êxtase. O tratamento deve ser instituído eficaz e rapidamente, porque as complicações aumentam gradativamente em número e severidade, caso isso não ocorra. A possibilidade de associação de efeitos da droga com determinada ação em um sistema de neurotransmissão se faz importante para a escolha de eventuais antagonistas para o uso terapêutico durante a intoxicação. As agências de drogas são conhecedoras do risco da hipertermia e aconselham os usuários a retirarem a roupa e tomarem líquidos para facilitar a termorregulação, além de pararem de dançar quando se sentirem cansados. Em alguns locais existem salas frias com ar-condicionados para ajudar a refrescar. Do ponto de vista médico, estes conselhos também são válidos. Até o momento não existe antídoto específico para a toxicidade do êxtase. Supõe-se que o tratamento seja semelhante ao das intoxicações por anfetamínicos. A hipertensão pode ser tratada com vasodilatador periférico, como as fenfolaminas ou nitroprusiato, as arritmias com propanolol ou esmolol, vasoespasmo arterial com derivados do ergot. Não se deve induzir êmese devido ao risco de desencadear convulsões, mas pode-se realizar lavagem gástrica, além de administrar carvão ativado e um catártico. O uso frequente da goma de mascar supera os efeitos sobre os músculos da mandíbula. Nos casos agudos, deve-se dar assistência ventilatória, manter as vias aéreas, medir a temperatura corporal e usar medidas de resfriamento corporal. Para diminuir a temperatura corporal, usa-se gelo ou antagonistas serotonérgicos, ketanserina, metilsergida ou haloperidol. Entretanto, o uso de neurolépticos requer cuidados, pois a diminuição da função dopaminérgica pode por si só causar hipertermia. De fato, a associação entre neurolépticos e hipertermia é confirmada pela síndrome maligna de neurolépticos com precipitação de convulsões. Conclusão. Sabe-se que a prevenção é baseada fundamentalmente na informação. Por isso, conhecer os efeitos perigosos da droga é o primeiro passo para manter-se longe dela. O consumo do êxtase segue o caminho de muitas outras drogas de abuso. E o mesmo não sendo uma droga nova, uma grande maioria de profissionais da saúde não conhece os efeitos ou complicações decorrentes do uso. Por outro lado, vários aspectos dos efeitos da droga ainda precisam ser investigados em nível de laboratório, a fim de melhorar o potencial de tratamento dos casos de intoxicação. Existe preocupação internacional em torno do assunto, pois, de acordo com a Organização das Nações Unidas, o êxtase tem potencial para ser a pior droga do século XXI. No Brasil, o Conselho Federal de Entorpecentes não detectou a produção local da droga e os órgãos competentes ainda estudam qual a melhor forma de combatê-la. Deve-se também fazer uma reidratação rápida e controlar a excitação e as convulsões com anticonvulsivantes ou sedativos, como benzodiazepínicos, ou usar dantrolene como relaxante muscular. A acidificação da urina para aumentar a excreção da droga raramente é recomendada, devido ao risco de agravar-se a nefrotoxicidade da mioglobinúria. O clometiazole é utilizado na Inglaterra no tratamento da toxicidade aguda da droga, devido à sua ação sedativa ao nível de receptores GABA, com a ação de antagonismo central da síndrome serotonérgica de atividade anticonvulsivante. No entanto, não é disponível no mercado farmacêutico no Brasil. Inibidores da recepção de 5-HT, seletivos ou não, como antidepressivos tricíclicos, fluoxetina ou citalopram, são formalmente contraindicados, pois potencializam os efeitos da liberação de 5-HT e diminuem o limiar convulsivante, se administrados após a droga. A comprovação de diagnóstico deveria ser procurada. A análise de substâncias suspeitas, amostras de pó ou de fluidos corporais, soro, urina, aspirado gástricos,
podem ser realizadas em cromatografia de camada delgada, cromatografia gasosa, espectrofometria ultravioleta e infravermelho ou ionização de chama. Baseando-se na meia-vida da droga e na longa eliminação renal desta, as análises de material biológico deveriam ser realizadas em até 72 horas do início do quadro de intoxicação. Os exames laboratoriais mínimos que devem ser solicitados aos usuários incluem o monitoramento hematológico devido a MDMA ser um fator na etiologia da supressão da medula óssea e a monitorização de eletrólitos para avaliar o grau de reidratação. Curiosidades. No êxtase pode haver mais de 200 intoxicantes diferentes, além de frequentemente nem haver MDMA nestes comprimidos. E por que ele é conhecido, é chamado popularmente, conhecido por droga do amor? Curiosamente, o êxtase era chamado de droga do amor porque o consumo dessa substância supostamente ampliaria as sensações eróticas. Hipoteticamente, quando o usuário era acariciado por alguém, ele experimentaria múltiplas sensações, ainda que o toque não fosse em suas zonas eróticas. Entretanto, esse efeito não é verdadeiro, já que a imagem do êxtase como pílula do amor foi desmascarada há algum tempo e isso foi apenas uma das mentiras difundidas, para aumentar o interesse pela droga. No entanto, nos dias atuais, poucos usuários defendem ou acreditam nesse argumento. O efeito de outros tipos de entorpecente também provocará o aumento da libido, assim como ocorre com outras drogas psicotrópicas. O estímulo provocado pelo êxtase pode variar conforme o local e as experiências vividas no momento do uso. Em geral, os clubes noturnos e festas raves são o cenário ideal para o consumo da droga. Ambientes enriquecidos com luzes, cores, música eletrônica favorecem o efeito dela, o que faz aumentar a busca pelo prazer, inclusive o sexo. Entretanto, como o êxtase dificilmente contém MDMA puro, a mistura de outros tóxicos mais potentes provoca oscilações emocionais e sensações cerebrais estranhas. As substâncias alucinosas confundem as imagens mentais, faz a pessoa ver e sentir algo real ou reviver experiências tristes do passado. No estudo de caso, conhece-se um caso de um homem em que foi realizada Estudo de caso. Conhece-se o caso de um homem que foi realizada a determinação do nível plasmático e urinário. E em vários momentos após o uso oral de uma dose baixa de MDMA, 50 mg, recentemente um estudo cego randomizado entre indivíduos saudáveis que fizeram uso de 75 e 125 mg da droga também levantou dados farmocinéticos. O nível plasmático máximo foi de 0,106 mg por litro após o uso de 50 mg, 0,126 mg por litro após 75 mg e 0,226 mg por litro após 125 mg, e ocorreu 2 horas depois da ingestão, com declínio monoexponencial, havendo 0,005 mg por litro após 24 horas do uso. As diferenças da área total sobre a curva foram de 0,9954 versus 2,2359 mg por litro para as doses de 75 e 125 mg respectivamente, que descreve a concentração do fármaco na circulação sistêmica em função do tempo. Sugere que o MDMA tem uma farmacocinética não linear, com doses mais elevadas da substância, produzindo níveis plasmáticos proporcionalmente elevados.